Conheça a triste história de Natasha, uma mulher cuja vida é virada de cabeça para baixo por uma traição devastadora dentro de sua própria família. Entre suspense e reviravoltas, acompanhe sua luta para reconstruir a confiança e o amor ao lado de Anderson, enquanto um passado sombrio tenta ressurgir. Será que o amor pode realmente superar as mentiras e a traição? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Ao raiar do dia, os primeiros raios do sol surgiam no horizonte, tocando suavemente a terra e iluminando um modesto rio ao lado do qual se encontrava um pequeno celeiro. Próximo a ele, os porquinhos confinados começavam seu dia, uma cena típica de uma manhã na zona rural. A porta da fazenda rangeu, e na soleira, surgiu uma jovem com um grande balde de batatas cozidas ainda com casca. Vestindo um antiquado vestido de chita, com o cabelo preso, a garota se mostrou pronta para o trabalho. Sônia, que a observava, repreendeu-a carinhosamente e a jovem respondeu: Sônia, serei cuidadosa. Assim não será tão difícil para você carregar. Só vou levar até o celeiro, disse a jovem, tentando tranquilizar a idosa. Oh, olhe só que moça prestativa você é. Hoje é seu primeiro dia de trabalho e já levantou antes do amanhecer. Vá, posso me virar sem você, incentivou Sônia, com um tom de voz que denunciava que seria inútil qualquer resistência. Natasha colocou o balde na varanda, correu para dentro de casa e pegou uma bolsa antiga e ligeiramente desgastada, que uma mulher gentil lhe havia emprestado. Em poucos segundos, estava de volta ao pátio. Vá com Deus. Espero que sejam receptivos com você. Embora, honestamente, não espero que você volte com dinheiro, disse Sônia, despedindo-se com um misto de preocupação e afeto. Ela ficou no portão até Natasha partir. Em seu primeiro dia de trabalho como estagiária em um escritório de família, não seria adequado chegar atrasada. Observando-a ir, Sônia balançou a cabeça com simpatia. Pobre menina. Só Deus sabe o que ela teve que enfrentar para tomar tal decisão, murmurou Sônia, olhando para o rio e talvez falando com o galo orgulhosamente sentado no cercado. Natasha chegou ao escritório bem antes do início do dia de trabalho, graças a um micro-ônibus que transportava os trabalhadores até a cidade. No escritório, apenas o zelador Danilo estava presente. Um homem magro e alto, ele a deixou entrar, avaliando-a de cima a baixo. Ah, você se vestiu como minha avó há uns 40 anos atrás. Se eu fosse mais jovem, e solteiro, quem sabe, hein? Mas aqui, eles só vão rir de você, especialmente no departamento de contabilidade, onde as unhas são afiadas como espadas e as saias são um pouco mais largas que meu cinto, comentou Danilo, provocando estranheza em Natasha com suas palavras. Mal sabendo como reagir, Natasha foi surpreendida pela chegada repentina do micro-ônibus novamente, que trouxe mais trabalhadores para o escritório. Danilo apressou-se em sair antes que as jovens entrassem. Assim que viram Natasha, começaram a zombar dela. Olha só, ela chegou. Como puderam trazer essa caipira para nosso estágio? É uma vergonha estar no mesmo escritório que ela, exclamou uma economista, sem se importar com os sentimentos de Natasha. A pobre menina, chocada com a audácia de adultos se comportarem de tal maneira, mal sabia como reagir. Ela olhou para a economista que, com um desdém óbvio, bufou, e sentando-se em sua cadeira com as pernas elegantemente cruzadas em uma saia justa, continuou a intimidá-la. Minha bisavó usava roupas assim, mas você realmente não poderia se vestir melhor? É preciso se respeitar para se apresentar na sociedade dessa maneira. Você parece um verdadeiro espantalho, zombou a economista. Natasha quase chorou, totalmente despreparada para um primeiro dia de trabalho tão cruel. Ela estava ali para ajudar financeiramente Sônia, que em breve precisaria ser internada no hospital, e os preços dos medicamentos eram exorbitantes. Além disso, era vergonhoso para ela viver na casa da pessoa que a acolheu, ainda cheirando a sabão em vez de perfume. Mas, inesperadamente, todos ficaram em silêncio quando viram o diretor-geral entrar no escritório. Por alguns segundos, a vida de Natasha passou diante de seus olhos novamente. Naquele momento, mesmo que ninguém a tenha reconhecido no ambiente, ela lembrou de exatamente tudo. As dificuldades começaram ainda na infância. Natasha tinha enfrentado desafios que moldaram drasticamente o curso de sua vida. Quando criança, Natasha enfrentou inúmeras adversidades. Ela havia perdido a mãe muito cedo e foi deixada aos cuidados de um pai cruel e desumano. Seu pai,
Um soldador que ganhava bem, preferia gastar seu dinheiro em bebidas ao invés de cuidar das necessidades básicas da família. Após a morte de sua esposa, ele se tornou ainda mais imprevisível e violento, frequentemente recorrendo ao cinto para disciplinar suas filhas gêmeas. Vivendo em condições extremas, Natasha e Nanda eram frequentemente enviadas para comprar álcool para o pai, uma tarefa que se tornou cada vez mais insuportável para elas. Isso culminou no dia em que Nanda, incapaz de suportar mais abusos, decidiu que seria melhor viver nas ruas do que continuar sob o mesmo teto que seu pai. Sua decisão a levou a companhias questionáveis, e eventualmente, a um erro que mudaria sua vida. Ela foi pega roubando uma idosa que vivia sozinha. Após ser capturada, Nanda implorou por uma chance de mudar seu destino. Ela foi sentenciada a viver em uma detenção feminina, onde passou quase 7 anos refletindo sobre sua vida e as decisões que a levaram até ali. Durante esse tempo, seu ressentimento cresceu, não apenas em relação ao mundo, mas também em relação à sua irmã, cujo sucesso parecia zombar de sua própria desgraça. Enquanto ela estava presa, sua irmã Natasha tentava escapar do ciclo de abuso seguindo um caminho diferente. Natasha havia se matriculado em um colégio técnico para aprender costura e se mudado para um dormitório na cidade vizinha para fugir das memórias traumáticas de casa. Lá, suas colegas de quarto, por sorte, eram pessoas gentis e solidárias que tentavam ajudá-la a se acalmar durante os episódios em que acordava gritando à noite, assombrada pelas lembranças das mãos de seu pai. Natasha não esperava muito da vida, mas após concluir o colégio técnico, conseguiu um emprego em uma fábrica de costura. Ela também decidiu continuar sua educação e se matriculou na universidade por meio de um curso por correspondência. Sua vida pessoal, porém, permaneceu estagnada, até o dia em que sua melhor amiga a convidou para um passeio nas montanhas. Foi durante essa excursão que o destino interveio de maneira inesperada. Natasha tropeçou em uma trilha estreita e teria caído no rio turbulento, se não fosse por um homem chamado Anderson, que a segurou no momento crítico. Grata e intrigada, ela deu a ele seu número de telefone, marcando o início de um novo capítulo em sua vida. A amizade entre Natasha e Anderson rapidamente floresceu em um romance. Anderson, que era 5 anos mais velho que Natasha, havia se formado na Universidade de Administração, mas sua paixão era a agricultura. Sua família possuía um escritório de administração que cuidava de toda a contabilidade da fazenda da família. Ele tinha uma renda estável, permitindo-lhe uma vida confortável sem extravagâncias. Ele era um homem modesto, cuja humildade encantava Natasha. Ele decidiu, de forma considerada antiquada por muitos, não beijar Natasha até que tivessem passado 6 meses de namoro, um gesto que reforçava o respeito e o cuidado que ele tinha por ela. Aos olhos de Natasha, essas qualidades apenas intensificavam seu amor por ele, levando-a a aceitar sua proposta de casamento. A família de Anderson recebeu Natasha de braços abertos, sonhando com a nora perfeita que ela representava para eles. Os anos seguintes foram marcados por uma felicidade contínua, enquanto Natasha se adaptava à vida de casada e ao papel de mulher respeitada na comunidade agrícola. Enquanto isso, Nanda, após receber liberdade da detenção feminina, ficou sabendo da trajetória da irmã, e foi consumida pela inveja ao descobrir que Natasha havia vendido a propriedade herdada após a morte de seu pai. Nanda, convencida de que merecia uma parte da herança, decidiu que era hora de reivindicar o que achava ser seu por direito. Planejando meticulosamente, ela convenceu um ex-colega de classe, tão sem escrúpulos quanto ela, a ajudá-la em um plano ardiloso para roubar a vida de Natasha. Nanda armou um encontro sob o pretexto de reconciliação. Ela sabia que Natasha estava esperando na estação, conforme o combinado. Natasha, sem suspeitar das intenções de sua irmã, estava animada por reencontrar Nanda e mostrar-lhe a nova vida que havia construído com Anderson. No entanto, Nanda tinha outros planos. No dia do reencontro, em meio ao tempo chuvoso e frio, Nanda convidou a irmã para tomar um chá e colocou um forte sonífero na xícara de Natasha. Quando a irmã adormeceu, Nanda e seu cúmplice transportaram-na para fora da cidade e a lançaram de uma ponte baixa para um rio turbulento, esperando que Natasha morresse, e assim, Nanda assumiria sua identidade. Contrariando as expectativas de Nanda, Natasha sobreviveu. Levada pela correnteza, ela foi resgatada por Sônia, uma mulher que morava perto do rio e que sentiu pena da moça encharcada e confusa que encontrou nas margens. Sônia, que já estava fraca, por conta da idade de tanto cuidar dos porcos, não hesitou em oferecer abrigo a Natasha, pois naquele momento ela precisava de ajuda. Natasha, sofrendo de amnésia devido ao trauma, recordava-se apenas de fragmentos de sua vida anterior. Sônia,
Percebendo o estado vulnerável de Natasha, decidiu acolhê-la em sua casa, oferecendo-lhe um lugar para recuperar-se e talvez reconstruir sua vida. Com gratidão, Natasha aceitou a ajuda, pois não tinha lembranças de sua família ou de qualquer outra conexão que pudesse oferecer-lhe segurança. Os meses seguintes foram de cura e adaptação para Natasha, que começou a se acostumar com a vida na fazenda. Sônia, uma mulher idosa e sem filhos, tratava Natasha como se fosse sua própria filha, ensinando-lhe tudo sobre a vida rural e o cuidado com os animais. Essa nova rotina trouxe paz e um sentido renovado para Natasha, que começava a encontrar alegria nas pequenas tarefas diárias, tão diferentes da vida que ela vagamente lembrava. Durante esse tempo, Nanda aproveitou a oportunidade para se infiltrar na vida de Anderson. Usando o fato de serem gêmeas idênticas, ela enganou Anderson, fazendo-o acreditar que ela era Natasha. Nanda, agora vivendo como se fosse sua irmã, começou a manipular as finanças e as propriedades do casal, planejando solidificar sua posição antes que alguém descobrisse sua verdadeira identidade. Anderson, distraído com a correria dos afazeres do dia, não percebeu inicialmente as mudanças sutis no comportamento de Nanda. No entanto, com o tempo, começou a notar discrepâncias e comportamentos que não condiziam com a mulher que ele amava. Sua preocupação cresceu, levando-o a questionar, e eventualmente, confrontar Nanda sobre suas ações e intenções. Enquanto isso, Natasha, apesar de sua amnésia, sentia que algo estava faltando em sua vida. Ela sonhava com flashes de seu passado, imagens de um homem que parecia amá-la profundamente, e de uma vida que parecia ao mesmo tempo familiar e distante. Essas memórias fragmentadas atormentavam-na, incentivando-a a descobrir mais sobre seu passado, e possivelmente, desvendar os mistérios que sua mente tinha bloqueado. Dessa forma, a vida de Natasha, embora tranquila na fazenda, estava longe de estar completa. Ela sabia, em algum lugar no fundo de sua alma, que havia mais a ser descoberto sobre quem ela realmente era, e que a jornada para recuperar sua identidade e sua vida estava apenas começando. Enquanto Nanda mantinha seu papel como a esposa de Anderson, a verdadeira Natasha começava a sentir um impulso crescente para explorar sua identidade passada. Incentivada por Sônia, que percebeu a inquietação em seus olhos sempre que falavam sobre passados esquecidos, Natasha decidiu buscar respostas. Elas começaram por visitar a cidade próxima, perguntando aos moradores e buscando qualquer pista que pudesse iluminar o passado de Natasha. Apesar das dificuldades, cada fragmento de memória que Natasha conseguia recuperar parecia fortalecer sua resolução. Ao mesmo tempo, Anderson, cada vez mais perturbado pelas ações de Nanda, decidiu investigar mais a fundo. Ele começou a revistar velhos álbuns de fotos e diários de Natasha, esperando encontrar algo que explicasse a estranha mudança em sua esposa. Durante uma noite solitária, enquanto folheava as páginas de um diário, Anderson encontrou um diário escondido entre as folhas, escrito por Natasha antes de seu desaparecimento. O diário revelava suas preocupações e medos sobre sua irmã gêmea, Nanda. Até aquele momento, ele não sabia da existência de uma irmã de Natasha, muito menos gêmea. Chocado com a descoberta, Anderson percebeu a terrível verdade. A mulher com quem estava vivendo poderia não ser sua verdadeira esposa. Confrontada por Anderson sobre o diário e as crescentes evidências de sua farsa, Nanda tentou manter a calma, mas seu desespero era evidente. Ela sabia que sua verdadeira identidade estava prestes a ser descoberta e que seu tempo estava acabando. Enquanto isso, Natasha, agora munida de mais pistas sobre seu passado, sentiu uma conexão estranha com um lugar específico que Sônia mencionou durante suas investigações. O escritório da familiar que havia na cidade. Decidida a descobrir mais sobre ela mesma, colocou seu currículo e pediu um estágio. Dias depois ela foi chamada. E lá estava ela, para o seu primeiro dia de trabalho, com suas roupas de fazendeira e sua mente ainda confusa, sem lembrar de muita coisa. Talvez por conta das suas vestimentas, ninguém naquele lugar a reconheceu. E após algumas humilhações, ela vê o diretor entrando, seus olhos contemplaram a beleza de Anderson e como um piscar de olhos, todas as suas lembranças retornaram. Perturbada com tantas memórias e sem saber o que fazer, ela saiu correndo em busca do consolo de Sônia, que ao ouvir tudo, disse que a ajudaria. Natasha chorou bastante e se preparou para confrontar seu passado, sem saber que estava prestes a cruzar caminhos com Anderson e Nanda em um encontro que decidiria o destino de todos eles. Com seu coração pesado, mas cheio de determinação, Natasha fez o caminho de volta à fazenda de Anderson, o lugar que ela havia, sem saber, chamado de lar em seus sonhos fragmentados. Cada passo que dava em direção à fazenda parecia desencadear mais lembranças, como se a terra em si fosse impregnada de seu passado esquecido.
Sônia, ao seu lado, oferecia um suporte silencioso, sabendo que o encontro que se aproximava poderia ser o mais significativo na vida de Natasha. Enquanto isso, Anderson estava há dias confrontando Nanda, cada vez com mais veemência. Ele exigia a verdade, sua paciência estava se esgotando rapidamente diante das saídas de Nanda. Finalmente, sob a pressão das circunstâncias, Nanda desmoronou e confessou. Lágrimas misturavam-se à raiva e ao arrependimento enquanto ela narrava o terrível dia em que tinha matado sua própria irmã, usurpando sua vida na esperança de escapar de sua própria realidade miserável. Naquele exato momento, como plano do destino, Natasha chegou à fazenda. Justamente quando Nanda confessava seus crimes para Anderson. O choque de ver sua irmã gêmea que ela mal reconhecia, agora como a irmã que uma vez ela amou, foi profundo. Natasha, embora abalada, manteve-se firme. Anderson, por sua vez, estava atordoado pela revelação e pela súbita aparição de Natasha, cuja presença era como um fantasma voltando para reivindicar sua vida. O reencontro foi carregado de emoções conflitantes. Anderson, embora aliviado por finalmente entender a verdade, sentia-se traído pela mulher que pensava ser sua esposa. Natasha, embora feliz por estar de volta ao lugar que agora se lembrava claramente como seu lar, estava arrasada pela traição de sua irmã. E Nanda, percebendo que não havia mais escapatória, enfrentou o peso total de suas ações. A polícia foi chamada, e Nanda foi levada sob custódia. As consequências de seus atos começavam a se materializar, e ela sabia que enfrentaria um longo período atrás das grades novamente. Anderson e Natasha, agora reunidos, começaram o lento processo de reconstrução. Havia muito a ser discutido e perdoado, mas ambos estavam dispostos a começar de novo, juntos. Os dias seguintes foram de muitas conversas e revelações. Anderson mostrou a Natasha o diário que havia encontrado, que ela mesma havia esquecido que tinha escrito. Natasha leu suas próprias palavras, escritas em um momento de medo e esperança de que sua irmã poderia ter mudado, e isso ajudou a entender as muitas maneiras que sua vida tinha sido manipulada por sua irmã. Com o tempo, a vida começou a retornar à normalidade. Natasha e Anderson se desdobravam entre o escritório da família e os cuidados com a fazenda, e assim foram encontrando paz nas rotinas diárias que uma vez preencheram seus dias antes do caos instaurado por Nanda. Anderson dedicou-se a apoiar Natasha, maravilhado com a resiliência e a força dela. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria algo assim acontecer, e seu amor por Natasha apenas se aprofundou. Finalmente, Natasha e Anderson puderam olhar para o futuro com esperança. Eles discutiam planos de expandir a fazenda e também investir nas terras da Sônia, que agora tinha todo o seu tratamento garantido, podendo cuidar de sua saúde, sem preocupação. O amor e o perdão haviam reconstruído não apenas suas vidas, mas também suas almas. E enquanto o sol ia embora sobre a fazenda, o casal se sentava junto, de mãos dadas, olhando para o horizonte. Eles sabiam que, apesar das sombras do passado, o futuro estava cheio de luz. E assim, a história de Natasha e sua luta para recuperar sua vida e sua identidade chegou a um fim pacífico, marcado não apenas pelo fim de uma batalha, mas pelo início de uma nova vida, cheia de promessas e novas possibilidades. Até que um dia, em mais uma das tardes tranquilas, enquanto caminhavam juntos pela fazenda, Natasha parou, e com um sorriso, entregou a Anderson uma pequena caixa. Dentro dela, um par de pequenos sapatos de bebê. A notícia da gravidez de Natasha foi recebida com grande alegria, principalmente porque ela estava grávida de gêmeos, marcando o início de um capítulo vibrante e esperançoso em suas vidas. Você conseguiria perdoar, se fosse com você? Você acredita no arrependimento da irmã que roubou o lugar da outra? Acha que Nanda merece perdão? Alguma vez já se encontrou em uma situação onde teve que perdoar alguém que quase destruiu sua vida? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.